Olá, você que nos acompanha em nossa classe jovem virtual da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Marco. Seja muito bem-vindo para mais um estudo da edição da Escola Sabatina, o livro de Levíticos. Como você sabe, meu nome é Cláudio Almeida, sou o líder jovem aqui da Igreja do Marco. E estamos nesse projeto de recapitulação, de estudo da lição da Escola Sabatina de Jovem, para que você que não consegue vir à igreja presencialmente, possa desfrutar de um estudo da lição, de um comentário da lição, aonde quer que você esteja. E para a gente poder fazer esse comentário, desde da lição passada, nós temos aqui convidados especiais que estão conosco para essa nova lição. Quando representar, vou começar aqui pelo lado direito, aqui, meu lado esquerdo, na verdade, esse jovem, valoroso, bonito. Qual é o seu nome? O que você faz? Quem você é? Bem, meu nome é Vinícius, sou da Igreja do Marco 3 e coordeno o distrito do Marco 2, né? Distrital Jovem, e a gente está à frente desse ministério. Deus está nos abençoando durante esse ano à frente desse ministério. Muito bem. E aí, do lado do Gustavo Vinícius, essa moça bonita. Bom, meu nome é Emily e eu também sou da Igreja do Marco 3, do Ministério Quírios. E lá eu atuo na direção jovem e como diretora associada, e Deus tem derramado muitas bênçãos em nós lá. E é um privilégio estar aqui com vocês, principalmente na Igreja do Marco, foi a igreja onde eu pude crescer e me desenvolver. E por último, não menos importante, aqui do meu lado direito, se apresente novamente. A senhora falou não menos importante, mas eu gostaria de fazer uma reclamação, que eu só venho para cá quando tem gente importante. É diretora da região, A regional AIDA. A regional, distrital, diretora associada. Eu, como já falei anteriormente, sou só membro daqui da Igreja do Marco, eu faço parte do Ministério Jovem e estou aqui apoiando esse projeto. Mas, Rebeca, pense, na lição passada, quem sabe pode ser um chamado para você ser líder jovem distrital, quem sabe, né? Um dia, bem distante. Muito bem. Bem, para a gente começar a lição, vamos fazer uma oração. Emily, ora para nós, por gentileza. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de ter a Bíblia em nossas mãos para estudá-la. Que o Senhor abra nesse momento a nossa mente e nosso coração para entender o livro de Levítico. Que o Senhor possa estar conduzindo esse estudo e possa estar com cada pessoa que está assistindo e também se dispondo a estudar a lição e a Tua palavra. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Mas antes de começar, a gente não comentou isso na lição passada, mas vou comentar agora. Essa nossa lição aqui, a lição é muito profunda, muita coisa para a gente comentar. A gente não consegue comentar no tempo que a gente tem aqui de lição, que é 20, 25 minutos mais ou menos. Então eu faço um convite a você. Venha para a classe da Escola Sabatina da Igreja do Marco. É de 9h30 da manhã até 11 horas da manhã. Venha para a classe presencial. Venha para cá. Mas não somente para a classe daquela Igreja do Marco. Eu vou dar a palavra aqui para o nosso distrital de jovens da Igreja do Marco 2 para fazer o convite. Faça o convite para a sua classe da Escola Sabatina. Bem, você pode... Tem várias classes agora, né? Como é um distrito... O hora lá é meio diferente do nosso, né? Ou é o mesmo? Como é no distrito, a gente tem a Igreja do Marco 3, que começa às 9h20. Na verdade, todas as igrejas do Marco 2 começam às 9h20 e termina às 10 horas. Então você pode ir no Marco 3, Marco 2, Centro Nipônico, Marco 5, Marco 6. Você pode também participar da Escola Sabatina. Aí você vê qual a igreja mais próxima da sua casa e você já pode ir lá. Muito bem. Então, feito o convite. Como eu falei, aqui é muito rápido, aqui uma pincelada, uma ideia, a profundidade a gente consegue fazer lá na classe, mesmo porque tem várias pessoas, e a classe da Escola Sabatina não é somente a lição, nós temos louvor, oração, dinâmica, às vezes até sorteio, para poder dinamizar a classe, então você é o nosso convidado especial. Muito bem, a lição está baseada em Levítico capítulo 9, Levíticos 9, e tem o título Adoração. Eu estava conversando aqui em off com o Vinícius, e o Vinícius trouxe, ou estava perguntando o que era adoração. Então a pergunta lá para a gente começar, o que é adoração? Gente, que pergunta difícil. Pode deixar o Vinícius, ele começou nos Eu bastidores, também não acho. foi com essa pergunta. Eu concordo. Adoração é quando você coloca algo como prioridade e quando você reverencia aquilo. Por exemplo, eu tenho uma música que eu gosto muito. Gosto bastante de uma música.
Quando eu coloco muito tempo a isso, quando eu coloco prioridade, às vezes, por exemplo, alguém me chamou, e bora fazer uma atividade aqui, não sei o quê. Não, eu tenho que escutar essa música. Quando você dedica tempo e quando você reverencia aquilo, você já está fazendo o ato de adoração. E é algo, vou já dar um spoiler do que a gente vai falar na lição, é algo que a gente acaba esquecendo e pensando que a gente não adora outras coisas. Mas o tempo que você dedica e a prioridade que você está dando naquilo que você está fazendo, você já está adorando. Eu gosto Muito de bem. pensar que a adoração tem várias faces, tem várias maneiras que a gente pode adorar algo ou alguém. E para não cair em erro, a gente tem que estar atento e saber de todas elas, saber reconhecer o que é adoração. Bom, adoração, acho que o Vinci resumiu bem. Tudo aqui que eu coloco em primeiro lugar. E enquanto estava estudando essa lição, uma coisa que me assustou muito é que o meu ministério na igreja pode se tornar esse lugar, pode tomar o lugar de Deus. E esse é um perigo, né? E a gente vai poder estudar a lição e, como a Rebeca falou, entender o que é adoração faz com que a gente reconheça aquilo que a gente está adorando, colocando no lugar de Deus. O interessante aqui é que a tirinha, você pode acompanhar a sua lição, aí a tirinha tem um jovem diante da televisão aqui, comendo pipoca, parece, vendo um filme, diz assim, adoro. Aí um outro aqui no celular, eu acho que tirando uma selfie aqui, adoro. Ele diz que gosta muito. Mas quando vê um jovem aqui no metrô, lendo a Bíblia, diz assim, fanático. Eu coloquei na minha lição assim, uma contribuição sobre adoração. Adoração é o tempo gasto que não volta mais. E aí a pergunta é, com que eu estou gastando o meu tempo, qual a minha prioridade? Porque o tempo, aqui do primeira parte da tirinha, ele está gastando tempo vendo televisão. O outro no celular, mas o outro lendo a Bíblia. Não é? Como eu estou gastando meu tempo? E eu acho que isso a tirinha é um resumo da nossa sociedade hoje em dia. Às vezes a gente está mexendo no celular, fica bastante, até quando a gente vai estar lá num restaurante, em algum lugar, a gente está mexendo no celular. A gente já está adorando nesse momento, quando a gente acaba não se comunicando com outras pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente está na nossa casa com a nossa família, almoçando, e a gente está o quê? Mexendo no celular. É uma forma de adoração. E aí, quando você está vendo TV também, você está fazendo outras coisas, vendo TV, escutando música, e quando alguém vê uma pessoa dedicando tempo para ler a Bíblia, é fanático. A sociedade hoje em dia, ela coloca isso como normal. Se você está lendo a Bíblia, se você está pregando, se você está falando de Jesus, você é fanático. Infelizmente, é o que acontece hoje em dia. E a gente precisa ser jovens destemidos, jovens que não se abalem com as críticas e com essas coisas que vão acontecer. Hoje em dia, as pessoas, tudo o que acontece, elas colocam na internet. Então, às vezes elas taxam as pessoas, olha aquele jovem ali está lendo a Bíblia, coloca na internet, tira a graça, zoa. Mas a gente precisa ter a mente firme e pensar que Deus está à frente de tudo. Acredito também que está muito relacionado, muito ligado à questão de prioridades. O meu tempo, o tempo que eu gasto, tem muito a ver com o que é prioridade na minha vida. Isso acaba se traduzindo, mostrando o que eu adoro. Porque se a gente dá muita prioridade ao celular, às redes sociais, a gente vai naturalmente passar mais tempo. E a gente nem percebe. A gente nem percebe que algo tão banal, algo tão simples, está se tornando prioridade na nossa vida. Daí é questão de reconhecer a adoração, reconhecer o que é. Mas, por outro lado, se eu tenho Deus como prioridade, naturalmente, eu vou passar cada vez mais tempo me dedicando ou a Ele ou às obras dEle. Levíticos capítulo 9 é um capítulo assim, bastante assim, com muitas instruções. Nós falamos sobre tempo ligado com a adoração. E Deus deu aqui no capítulo 9 de Levíticos, Deus deu umas instruções temporais. Como assim? Algumas reuniões que as pessoas deviam se unir para adorar a Deus, separar um tempo para Deus. E eu separei aqui, acompanhe aí, acompanhe a sua lição de segunda. Primeira festa é a festa da Páscoa, que lembrava a libertação do povo lá do Egito. Depois tem a festa dos pães sem fermento, que a época que os israelitas foram conduzidos lá pelo deserto. Depois, a festa das primícias,
que era para agradecer a Deus pelos primeiros frutos da colheita, tem a ver com a ressurreição das primeiras pessoas por Jesus. Depois da festa do Pentecostes, que era agradecimento a Deus pela abundância da colheita. Depois tinha a festa das trombetas, que era a preparação para o dia da expiação. Depois tinha o dia da expiação, que era um momento especial para sondar o coração, se arrepender dos pecados. E, por último, a festa do tabernáculo, que era a última festa do ano. Emily, parece que eles tinham um calendário anual de festa, não é? É interessante, né? Porque eles conseguiam celebrar e agradecer muitas coisas durante o ano inteiro. Então, no outro ano, de novo, é toda essa celebração. Celebrando o quê? Agradecendo a Deus e Agradecendo. louvando a Deus Sim. por todos os feitos, né? A Sim. lição também depois vai falar o significado dela, que apontava para Cristo, de cada festa. Sim. E eu estava até comentando com o Senhor lá em casa que realmente eles conseguiam comemorar todo o processo, todo o plano da salvação durante o ano inteiro. E no outro ano, de novo, o plano da salvação sendo relembrado, do início ao fim do plano da salvação. Muito bem. Porque ó, cada festa dessa apontava para o aspecto do plano da salvação. Mas aí é o seguinte, essas festas aqui não existem mais. Então, quais são hoje as reuniões de adoração que Deus nos chama? Hoje na Igreja Adventista, quais são as reuniões? Diga o que a gente faz. Culto de sábado pela manhã, é ou não é? Sim, Culto de sim. domingo. Quarta-feira. Também. Qual é o outro? também. Culto jovem. JA. Culto jovem. Culto Culto jovem. Que jovem. nem todo mundo vai. Às vezes Olha vai só a aí. liderança jovem, a igreja não participa, mas é um culto normal. Fora isso, quais são outras cerimônias de agrupamento, de celebração? Que a Não igreja sei tem? se conta como uma cerimônia, mas Sim. a gente tem durante o culto a Santa Ceia, Santa que também Ceia, tem um uma- momento especial. um É significado. um momento de adoração, né? Santa Ceia, lavar pés, é um momento que você está se colocando à disposição de Cristo e quando você está se arrependendo de algum ato que você tem feito. Isso é um momento de adoração que você tem com Deus. E os momentos de oração que a gente tem durante os cultos, quarta-feira de oração, do poder, a gente tem a quarta TIM, nós temos também domingo evangelístico. Nós temos diversas atividades, às vezes também tem da associação, momentos de consagração, a gente tem a missão Caleb, todos esses momentos que Deus ele separa para que a gente possa adorar com Ele. Interessante também, por exemplo, o pequeno grupo ele vai se encaixar nisso, né? Porque no pequeno grupo a gente vai conversar sobre o quê? Celebrar. Normalmente o nosso pequeno grupo lá no Marco 13, sexta-feira, a gente celebra as bênçãos da semana, a gente vai contar os testemunhos que a gente teve naquela semana. Nos nossos cultos de pôr do sol em casa também, essa celebração do que aconteceu e pedir as bênçãos, né, para a nova semana. Uma coisa que eu acho muito interessante com relação a essas festas, em relação à função delas, se a gente para observar a nossa história, a história do nosso país, do nosso mundo, a gente tende a repetir os mesmos erros porque a gente tende a esquecer a história, o que aconteceu. Acredito que essa forma de celebração, essas festas, serviam tanto para a comemoração, para a expressão de alegria, expressão de gratidão do povo, mas também como lembrança para, olha, isso aconteceu, tal coisa aconteceu, nós fomos libertos por causa disso. Nós estamos comemorando o dia de hoje porque Deus fez isso, porque Deus nos deu essa oportunidade. E isso serve para manter a memória e a afetividade relacionada a Deus, a religião, a todo o sacrifício, toda a história. É a questão da memória afetiva, né? Lembrar tudo aquilo que Deus fez no passado e celebrar. Agora, a lição comenta uma coisa que é interessante no momento hipertexto. Essas são festas que aconselham ao povo judeu, festas judaicas. Falamos das festas atuais ou das reuniões atuais, mas a lição faz uma pergunta muito pessoal. Como você adora a Deus pessoalmente? Mas antes disso, toda adoração, o povo ia diante de Deus, tinha sacrifício, tinha louvor, tinha oferta, digamos assim, tinha estudo da palavra. Então, a adoração tem que envolver esses ingredientes. Oferta, sacrifício, tem que ter louvor e estudo da palavra. Se não tiver, tem algum problema. Num pequeno grupo tem tudo isso, então é adoração. Então, às vezes ele pensa que isso aqui tal é adoração. Não, peraí, isso não foi adoração. Esse show musical foi apenas show musical, não foi adoração necessariamente, porque tem que ter a palavra. E às vezes a gente frequenta, às vezes, programas assim, musicais que não abrem a palavra de Deus. Mas cadê a palavra? A palavra tem que estar. A palavra está embutida. Mas agora, como você adora Deus pessoalmente? Adoração pessoalmente é colocar Deus como seu amigo. Teve um programa na igreja, um pouco tempo atrás,
que era Momentos a Sós com Cristo, que a gente fez também de madrugada, a gente fez durante a manhã, durante a tarde, mas de madrugada foi o momento mais impactante que eu tive. Que eram momentos que a gente lia a palavra de Deus e pedia que o Espírito Santo falasse conosco. Mas não era da forma que a gente às vezes faz robotizadamente. Era de uma forma de Deus como nosso amigo. Conversar realmente com Deus. Quando você vai fazer uma oração, muitas vezes a gente fala assim, o Senhor possa fazer isso, o Senhor não sei o quê. Mas era de você contar como é que foi o seu dia, como é que você tá, se você ficou triste, se você chorou, se você decepcionou com alguma coisa. Isso é uma forma de adoração por meio da oração. Quando você conversa com Deus como seu amigo. E também, não só pela oração, mas também quando você ouve a voz dele. E como é que a gente vai ouvir a voz dele? Lendo a palavra de Deus. Que era também um momento que a gente tinha, num momento a sós com Cristo. E um dos momentos mais a gente sabe que a Bíblia ela fala que um dos momentos que a gente consegue realmente se conectar bastante com Deus é no momento da madrugada. E é um momento que eu acho que a gente pode aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá de adorar Ele e pedir que o Espírito Santo fale conosco. Eu acho que esse é um momento que a gente tem de adoração pessoalmente, por meio da oração e por meio do estudo da Palavra de Deus. Emily. Bom, como eu posso adorar Deus, né, pessoalmente, eu digo que eu falho muito nisso, porque no dia a dia, na vida cotidiana, né, na correria, acabo colocando outras coisas como prioridade muitas vezes. Mas, realmente, o que o Vinícius falou sobre a questão da oração, eu lembro que uma das questões mais fortes para mim era que todo mundo falava assim, porque Deus me disse. Eu falei, como assim? Mas Deus não fala comigo. E uma das questões era que eu conseguisse reconhecer a voz de Deus, mas isso realmente só vinha dessa experiência pessoal de adoração, de busca. Hoje, graças a Deus, eu sei que é Ele falando comigo por meio da palavra, por meio da oração, por meio de outras pessoas. Mas até pouco tempo era muito difícil distinguir, mas isso tudo vem com a adoração. E nos tempos dele já era nessa questão de adoração, era a presença viva de Deus, o Shekinah ali no meio deles. E o tema central de todo grande conflito é a adoração. É onde a nossa mente está, onde está a nossa prioridade. Não, eu gosto dessa questão que ambos mencionaram, que é em relação a ouvir a voz de Deus. E da comunhão pessoal. Eu já tive essa experiência, assim, quem já foi em acampamento, especialmente, ou em alguma dessas programações, sempre tem aquele momento que está meio soturno, logo antes de amanhecer, e a gente pega para ler. Nossa, não tem experiência igual. E não, de verdade, não sei expressar em palavras direito, porque é uma quietude tão grande que a gente sente uma paz. Especialmente estando se relacionando com Deus assim dessa forma, traz uma paz de espírito para a gente. E isso facilita na hora de ouvirmos a voz dele. E eu achei muito interessante que a Emily falou que existem várias formas de Deus se manifestar na nossa vida, por outros, pela Bíblia, às vezes até a gente percebe, não, realmente, espera lá. Não é isso que Deus quer para mim. A gente sempre ouve aqueles tipos de testemunho, Deus falou claramente para mim. Mas isso é exceção. Não é todo mundo que tem esse tipo de experiência. Às vezes pode vir com uma claridade, digamos assim. Eu estou em determinada situação, não sei o que fazer. Eu durmo, converso com Deus, e aí no dia seguinte eu amanheço, olha, eu posso fazer isso. Estava tão claro, como é que eu não tinha percebido? Às vezes é Deus clareando a nossa mente e nos mostrando o caminho. E esse relacionamento com Deus é muito fundamental para termos a adoração certa. A gente só vai saber dar uma adoração adequada, certa, da maneira que Deus quer, se nós conhecermos Ele, se nós sabemos o que Ele quer da gente. E isso é alcançado por meio do relacionamento. Interessante que esse contato de Deus conosco, de Deus se comunicar conosco, a esbarra naquilo que nós falamos desde o início, a questão de tempo. Se você não separar tempo para se conectar com Deus, ao longo do dia vai ser mais difícil você ouvir a voz de Deus. Não é? E interessante que hoje em dia muitos jovens falam que não ouvem a voz de Deus, não tem esse contato, saem da igreja. E aí foi o que o seu Cláudio falou aqui, que se a pessoa ela não tem tempo para Deus, por meio da palavra, por meio da oração, você não vai sentir realmente vontade. Você vai querer sair da igreja, você vai querer
não estudar a palavra de Deus. Se a gente que está estudando, está orando, a gente já não sente vontade, imagine se você não dedicar tempo para isso. É aí que você não vai ter mais tempo. Então a gente, às vezes, mesmo sem vontade, a gente precisa, às vezes eu até falo uma palavra engraçada para Emily, que é esmurrar o nosso corpo. Que a gente precisa, às vezes, mesmo sem querer, forçar a nossa mente para tentar ler Bíblia, de orar, falar para Deus, Deus, hoje eu não quero orar. Ele vai entender e vai conversar com você também, por meio da palavra ou também através de outras pessoas. Então, quando você dedica tempo a Deus, você está fazendo uma ótima adoração a Ele, mesmo sem querer, mas você está adorando a Ele por meio da oração, por meio da palavra de Deus. Muito bem, aqui é a lição de quinta, nós já estamos caminhando para o final, diz assim, práticas pelas quais podemos nos reconciliar com Deus. As etapas da adoração lá no povo de Israel também podem ser aplicadas para nós. Primeiro, precisava de fé, que era passar pela porta lá do santuário, e lembrar que Jesus é a porta. Segundo, é confissão, se aproximar do altar do holocausto, e aí transferir o seu pecado para o animal, etc. O terceiro, batismo. Entre o altar de holocausto e o santuário havia uma pia ou bacia de bronze cheia de água para fazer a lavagem e purificação do corpo. Lembrando que Jesus é a água da vida. 4. A palavra. Uma vez dentro do tabernáculo, a mesa dos pães da proposição ficava imediatamente à direita. E a adoração, tinha 12 pães, e a adoração tem a ver com se alimentar da palavra de Deus. Então, por isso que eu falei, a adoração precisa ter a palavra de Deus. Quinto, luz. Tinha o candelabro, do lado do meio da proposição. E lembrar que Jesus é a luz do mundo. Sexto, a oração. Tinha o altar de incenso, que representava as orações, que chegavam até Deus. E por último, no 7, a arca da aliança ficava no lugar santíssimo. Então, o adorador entrava na igreja, ou no tabernáculo, e chegava até próximo do lugar santíssimo. E que a lição diz o seguinte, que no lugar santíssimo ficava a tábua dos 10 mandamentos, a arca da aliança, e lá Deus se manifestava com a sua glória, com o Shekinah, a presença de Deus. Interessante que era a presença visível de Deus, era uma luz que aparecia. E hoje, como é que a gente consegue perceber a presença de Deus? Alguns dizem, não, eu não senti Deus, então Deus não estava aqui. A gente pode confiar nos nossos sentimentos para dizer Deus estava ou não estava aqui? Como é que sentir, como é que saber que Deus está presente na nossa adoração? Diga lá, Emília. Pergunta difícil? É difícil essa pergunta, sim. Mas acredito que confiar nos nossos sentimentos não é um caminho certo. A nossa sociedade, principalmente os cultos hoje, vão muito para o lado sentimental. Eu preciso sentir algo, eu preciso me arrepiar, eu preciso chorar, para realmente chegar, né, nesse ponto de sentir a presença de Deus. Mas acho que quando a gente entende que Jesus é o caminho, a ponte sobre o abismo, como Ellen White fala, Ele nos dá acesso diretamente a Deus e a gente consegue perceber a presença invisível de Deus em pequenas coisas. Às vezes num sorriso de alguém, num abraço de alguém quando a gente realmente está precisando, numa pregação, num texto da Bíblia que só a gente sabe quanto Deus tem trabalhado com a gente naquele aspecto. Então, acho que são formas pequenas de ver a atuação invisível de Deus. Deus pode, no momento do culto, Deus pode se manifestar para você pessoalmente em qualquer momento. Sim. Às vezes uma frase, uma oração. Sim, uma música. E é interessante que ela falou que os cultos hoje em dia, eles vão muito para esse lado do sentimento, é que até as cores, as luzes, vermelho, verde, tudo isso traz um sentimento. Né? A gente sabe que a gente tem o nosso sistema nervoso e ele libera diversos hormônios. Dopamina, que é a questão do prazer, serotonina, alegria. Então, todas essas cores, as músicas, uma nota um pouco mais aguda, um pouco mais grave, ela vai te levar a um pensamento e uma sensação. Então, uma vez um pregador falou, que eu acho uma palavra bem interessante, que Deus ele age no silêncio e Deus age no racional. Então, eu acho que Deus ele age muito mais na palavra e nos princípios que a Bíblia relata do que muitas vezes numa música que a gente acha que está fazendo a gente chorar. E muitas vezes não é assim que funciona.
que Deus fala com a gente. Muitas vezes Ele fala por meio de uma mensagem, tanto da música também, por meio da palavra de Deus, por meio da oração, por um momento específico, por uma pessoa que chega até você e conversa com você e você vê que Deus ele enviou para falar com você. Com relação a essa questão dos sentidos, eu acho, repetindo, eu sempre falo, eu acho muito interessante porque eu realmente acho várias coisas interessantes. E na lição do trimestre passado sobre as mensagens angélicas, estava falando isso, da queda do homem, da corrupção dos nossos sentidos. Eles não são mais confiáveis. Não que eu não vá me emocionar na presença de Deus. Eu já me emocionei várias vezes. Mas essa questão de só sentir a presença de Deus, quando eu estou cheio de emoções, quando eu estou sentindo de forma exagerada, exacerbada, isso não é como Deus age sempre. São só pelas nossas emoções não são mais confiáveis, elas são corrompidas. E quando a gente coloca algo divino dependente de algo humano, a gente acaba cometendo um grave erro, que é achar que Deus só pode agir por esse meio, por tal meio. E não é assim que funciona. Muito bem. Nós estamos agora chegando no final da lição, mais uma vez. Mas falando sobre toque de Deus, eu já fui uma vez tocado pela mensagem antes do dízimo e oferta que tem na igreja. O texto que o irmão leu foi bom para mim, por incrível que pareça, que é aquele texto lá do dízimo e oferta, que ele leu o Salmo, não tinha diretamente falando sobre dízimo, mas leu o Salmo lá. Às vezes até o provar e ver, a gente toca. vê lá a mensagem. E que é muito negligenciado, quase ninguém quer ver, provar e ver. Nossa, e tem cada história bonita. Vocês lembram daquela história da garotinha, 13 anos, adolescente, aí já fazia várias coisas. Isso me fez repensar, poxa, o que eu estou fazendo para aproveitar o meu tempo? Como é que eu estou louvando a Deus? E era um momento de adoração que ela dava para Deus. Ela dedicava tempo à obra e à missão. E é o convite para a gente também estar na missão e trabalhar para a obra de Deus. Muito bem. Encerrando a lição, Rebeca, em poucas palavras, a lição da lição. Nossa, difícil. Poucas palavras. Adoração pode ser de várias formas, mas de ultimato é como eu dedico meu tempo a Deus, o quão Ele é prioridade na minha vida. Emily. Bom, resumir a lição em poucas palavras é levar a gente a entender que a adoração vai ser o ponto central dos últimos tempos e principalmente é o ponto central do grande conflito. Na nossa mente começa toda a adoração, no nosso coração. A gente precisa vigiar um pouco mais e principalmente se aprofundar nesse assunto para que a gente não venha a cair e principalmente não dar uma adoração adequada ao Senhor. Vinícius. Lição da lição. Adoração é se colocar à disposição de Deus e estar na presença dele por meio da oração, por meio do estudo da palavra, por meio do louvor, por meio da missão, por meio do testemunho. Acho que tudo isso é adoração a ele. Mas a gente deve pensar que adoração não é só sentimento, mas sim racional. Muito bem. Encerramos mais uma lição, a lição de número 8, falando sobre adoração. Mas eu faço um convite, um apelo especial para você. Que tal você separar um tempo especial para estar com Deus? A propósito, quanto tempo você dedica para ler a Bíblia, para orar? 1 minuto, 2, 3, 4, 5 minutos? Que é você separar um tempo especial com Deus, logo pela manhã. Orar a Deus, cantar, ler a sua palavra. Eu tenho plena certeza que você será transformado. Essa é a verdadeira adoração. Adoração pessoal. E você adorando pessoalmente, você vai adorar a Deus na igreja, em comunidade. Separe um tempo, dê um tempo para Jesus, dê um tempo para a adoração e comunhão com Ele. Que Deus te abençoe. Vinícius, ora para nós terminarmos, por gentileza. Querido Deus e Pai, graças te damos porque estamos aqui mais um momento, te adorando por meio da palavra, por meio de testemunhos, e que o Senhor continue abençoando cada um de nós, também cada pessoa que está recapitulando essa lição, que o Senhor possa estar falando com ela especialmente, Senhor. Também por meio da Tua palavra e por meio de momentos, de pessoas, por meio de mensagens, que o Senhor fale com cada um de nós, Senhor. Que possamos te adorar, e é isso que eu te peço, no nome do Filho amado Jesus. Amém.